Amém, igreja. Cumprimento a igreja mais uma vez com a paz do Senhor. Deus abençoe a cada um de vocês, queridos. E hoje a mensagem, ela vai caminhar nesse sentido da adoração. Um coração formado realmente para adorar o Senhor e o quanto quebra cadeias e correntes. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite, mas eu tenho certeza que eu não posso sair a mesma pessoa que eu entrei. Eu preciso sair daqui pelo menos com uma porção a mais de amor. E que o Senhor, que o Espírito Santo venha trazer a compreensão na tua vida. Que, queridos, a gente precisa se tornar pessoas com que ama mais, com que perdoa com mais facilidade. Isso é que agrada o nosso Senhor. E é isso a ação do Espírito Santo. Certa vez, acho que foi aproximadamente umas 2 semanas atrás, eu fui num material de construção lá no Santa Regina. E lá Deus mostrou uma pessoa, o irmão que estava atendendo a gente, estava comprando madeira para a construção da casa. E quando ele falou comigo, eu vi como se fosse uma névoa dourada saindo da boca dele. E ali o Senhor falou, é um Espírito Santo, através do agir, do falar dele. E engraçado, que eu achei a coisa mais linda, que ele tinha acabado de aceitar Jesus, fazia pouco tempo, então estava naquele primeiro amor. E o Senhor começou a ministrar no meu coração a respeito daquilo. Quando ele começou a falar comigo, a trazer os materiais ali, eu olhei aquilo e falei, irmão, você é cristão? Ele falou, sou. Aí ele já deu aquele sou novo convertido, aceitei Jesus, já faz pouco tempo, ainda estou aprendendo ainda bastante coisa. E aí a gente foi conversando, aí ele falou algo que me chamou a atenção. Ele falou, olha, não foi fácil a minha conversão. A minha sogra, por exemplo, está há 40 anos numa igreja, que eu não vou falar o nome, ela é bem conhecida, mas por ética eu não vou falar o nome, e não tem nada a ver com placa, tem a ver com a busca de cada um, não adianta. E ele falou assim, ela não prega amor. Ela falou, se depender dela, ir para o altar, subir e falar sobre amor, ela não prega. Então, aquilo ali o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração. Como é que estava primeiramente o meu coração em sentido à palavra? Como é que eu estou? Como é que as pessoas estão perto de mim e a mensagem, o Espírito Santo, age a minha vida para me falar? Porque a palavra, primeiro, ela corta aqui para cortar para a igreja, né? Ela corta primeiro no servo de Deus, e isso é tão profundo que a Bíblia fala, o profeta Isaías, queridos, ele ficou 3 anos pregando de uma forma nua e completamente extravagante, né? Então, para chamar a atenção, a mensagem ali da cruz. E eu creio que Deus tem os seus meios, os seus planos para cada um. Então, o Senhor, ele começou a ministrar a respeito sobre o amor. Infelizmente, quando a gente fala de amor, a Bíblia lá traz a palavra amor e faz, traz tudo, ramificando tudo. Então, o que a gente ouve por aí de amor, ele está sendo muito fragmentado, realmente. Então, é um evangelho que muitas das vezes a gente ouve e a gente tem que tomar cuidado. Por exemplo, Apocalipse capítulo 3, 20. Deus está tratando de uma igreja que ela está sendo morna ali, ela está agindo de uma forma a ponto de vomitar, a ponto de Deus falar, olha, eu estou vomitando vocês da minha boca e vocês estão me deixando por lá de fora ainda. Quanto já ouviu, irmão? Deus é gentil. Deus, eis que está à porta e bate. Ele não arromba, ele é gentil, ele é um Deus amoroso. Ele é, querido, ele é ali em Mateus capítulo 11, versículo 28, aquele chamado que Jesus fala, vinde a mim todos os que estáis cansados, oprimidos, carregados, que eu vos aliviarei. E isso é, mas ali esse texto não fala de um Deus
colocando como aspecto amoroso e tudo mais. Não, pelo contrário. O texto ele fala ali em Apocalipse 3, capítulo 20, falando da igreja de Laodiceia, está falando de uma igreja que está deixando Deus do lado de fora, por causa das suas atitudes. O culto aqui, queridos, ele não vai acabar. Ele não vai acabar. Ele vai continuar no trânsito. Sabe, Deus sabe a área que eu tenho mais dificuldade no trânsito. Ora aí por mim, irmão. Ora aí por esse servo aqui. O quanto, porque o reino do céu é tomado à força, né? O quanto que eu tenho que me esforçar num cruzamento, alguém me fechar uma moto e não apertar a buzina, não xingar. Então, o reino dos céus é tomado à força, e essa força de lutar contra essa natureza pecaminosa, de lutar contra essa essência do pecado original, e de lá para frente só escalonou, em saber que esses atos de bondade, de virtude, não tem nada a ver porque a gente não é bonzinho, e a verdade é essa. Nós não somos bonzinhos. Nós estamos num caminho a qual nós estamos trilhando uma vida eterna. A Bíblia até fala, queridos, que a fé que nós temos em Cristo Jesus, não é mérito nosso, e sim um dom ministrado em Deus na nossa vida. E eu creio em nome de Jesus que esse dom maravilhoso, que o Senhor venha dar uma medida sacudida e transbordante da fé. Porque, queridos, Jesus está vindo. Os sinais estão acontecendo, guerra, rumores de guerras, terremotos. A Bíblia fala que nós não sabemos o dia e a hora. Há teólogos, pastores que acreditam que Jesus vem antes da grande tribulação, no meio, depois. Mas indiferente, a Bíblia relata para a gente estar preparado para aquele encontro. Isso é importante, estar preparado. A ordem cronológica, se você for olhar bem, não importa muito. O que importa é como está a minha vida perante a Deus. Porque não adianta eu ler de Gênesis, Apocalipse e falar, tá, pastor, e o Kiko? E o que eu faço com isso daqui? Como é que eu vou trazer isso para a minha vida? Porque uma pessoa que fica aí rabugenta, xingando, murmurando, o tempo todo quer bater, o tempo todo, sabe? Que tipo de espírito que está atuando? Certamente não é o Espírito Santo. E por isso, depois dessa introdução longa, vamos direto na palavra, Atos, capítulo 16, aonde realmente o Espírito Santo move. Atos, capítulo 16, a partir do verso 16. Eu queria que você ficasse muito atento a essa mensagem, porque além de um amor e uma fé que nós temos que ter nesses últimos dias, e o que precede a vinda também de Jesus, fala que é uma apostasia. Muitos vão se apostatarem da fé. As 7 igrejas relatadas em Apocalipse, muitos estudiosos referem-se a ou 7 vertentes, que estaria na iminência, na vinda de Jesus Cristo, ou 7 eras que a igreja passaria de uma forma ou tempo. E engraçado que a última igreja citada é a Laodiceia, né? Que é uma igreja fria. E a Bíblia ela fala em Tessalonicenses que o que precede a vinda de Jesus as pessoas vão se apostatarem da fé no nosso Deus. Então vocês podem ver, o que é certo está se tornando errado. E o que é errado, nem está transformando em certo. Estão colocando no altar, no meio do que é errado, e as pessoas estão adorando o que é errado. E agora, queridos, é a melhor parte que a igreja tem. Fevereiro, dia 13, 14, 15, época de carnaval. Quantas e quantos filhos e gerações que foram geradas no meio, sabe, dessa promiscuidade, desse meio de imoralidade, desse carnaval, da festa da carne. E essa é uma grande oportunidade para nós, igreja, noiva, adornada para o Senhor Jesus, em acolher e abraçar essas pessoas, em mostrar que nós não servimos um Deus de barro, em falar que o pecado é real, o pecado é absoluto e é real, o inferno e o céu também é real, e Deus tem preparado maravilhas para os teus filhos, mas para os ímpios está já destinado o dia da perdição. Então, Atos capítulo 16, a libertação
do que é uma vida realmente grata a adorar. Atos 16:16. E aconteceu que, indo para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem escrava que estava tomada por um espírito que a usava para prognosticar eventos futuros. Talvez na sua tradução aí deve estar para adivinhações futuras. Dessa forma, ela arrecadava muito dinheiro para os seus senhores por meio de adivinhações. Seguindo a Paulo e a nós, vinha essa moça gritando diante de todos: estes homens são servos de Deus Altíssimos e vos anuncio o caminho da salvação. E ela insistiu em agir assim por vários dias. Pega essa palavra, vários dias. Finalmente, Paulo irritou-se com aquela atitude e dirigiu-se a um espírito e o repreendeu, exclamando: ordeno-te a ti em nome de Jesus Cristo, retira-te dela. E ele, naquele momento, naquele mesmo instante, aquele espírito imundo saiu. Há um certo tempo atrás eu pregava essa mensagem de uma forma diferente. Eu falava que na mesma hora que Paulo viu ali, ele orou e repreendeu. Mas a Bíblia fala que há muitos dias. Então, se eu for discutir com alguém, eu vou ter que discutir com a palavra de Deus, né? E isso mostra o quanto que a gente tem que estar também trilhado na palavra de Deus. Porque está chegando um tempo, querido, que os nossos jovens, os nossos filhos, estão acessando, estão tendo muito conteúdo com o YouTube. Está vendo muitos pastores pregando e vai saber o que esses pastores estão pregando, com certas teologias. Então, para nós, como servos do Senhor, nós temos que estar preparados para o dia que esses jovens vier questionar e saber a palavra certa ministrada e direcionado e orquestrado pelo Espírito Santo. Não indo como uns e outros aí por achismos e emoções. Amém? Continuando. No 19. Percebendo que a sua esperança de lucro havia se esgotado, os proprietários da escrava, agarrando Paulo e Silas, os arrastaram para uma praça principal diante das autoridades. Apresentando os magistrados locais, e acusaram, afirmando: esses homens, sendo judeus, perturbam nossas cidades. Verso 21. Pregando costumes que a nós, romanos, não é lícito atacar e tampouco praticar. Entanto, uma multidão unânime os atacou e os magistrados rasgaram-lhes as roupas, ordenaram que fossem açoitados com varas. Depois de tê-los espancados, muitos o jogaram na prisão, recomendando ao carcereiro que o vigiasse com toda atenção. Havendo recebido tais ordens expressas, eles os lançou no cárcere interior e lhes prendeu aos pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando, entoando hinos de louvor a Deus, enquanto os demais presos os ouviam. Repara que no verso 25, não há um diálogo entre Paulo e Silas. Fala, o que a gente vai fazer? Não, a gente está preso. A gente vai orar, a gente vai fazer... Não. Repara que o verso 25 fala: por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e entoando hinos de louvores a Deus, enquanto os demais presos os ouviam. Eu não creio, não importa a razão, circunstâncias ali, o que motivaram, eles estavam adorando o Senhor. E de repente aconteceu um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. No mesmo momento, todas as portas se abriram e as correntes que prendiam a todos se soltaram. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, desembaiou sua espada a fim de se matar, pois concluía que os presos todos haviam escapado. No 28, no entanto, Paulo gritou: não faça isso, eis que estamos todos aqui. Então o carcereiro pediu luz, correu para dentro e, trêmulo, atirou-se aos pés de Paulo e Silas.
Em seguida conduziu-os para fora e rogou-lhes: Senhor, o que preciso fazer para ser salvo? Eles prontamente lhe afirmaram: crê no Senhor Jesus e assim serás salvo, tu e os da tua casa. E eles ministraram a palavra de Deus, e bem como todos da casa, naquela mesma hora da noite, tomando-os consigo, lavou os ferimentos e logo foi batizado, ele e todas as pessoas da sua casa. Então insistiu para que subissem à sua casa, onde lhe preparou mesa farta, e com todos os seus expressava grande júbilo para haverem crido em Deus. Amém? Queridos, aqui mostra a importância e o discernimento de como há espíritos que aprisionam pessoas indiferentes. A palavra fala que essa cidade ela prosperava de acordo com a adivinhação dessa moça. Engraçado, né? E é isso que Satanás faz. Muitas das vezes coloca as pessoas numa cela confortável, com ar-condicionado, TV, ali uma geladeirinha, uns manjares, e a porta ela tá aberta para entrar e sair, mas chega uma hora que essa porta ela vai fechar. E aí, para quem estiver dentro dessa prisão, vai haver um grande pranto, choro e lamento. Mas foi tão espetacular que, assim como Paulo libertou essa jovem, isso me lembra no início como Deus agiu por meio de homens e principalmente pela vida da minha esposa, pela minha libertação, a qual eu nasci num berço japonês, uma doutrina japonesa e numa religião japonesa, uma seita japonesa. Então, os valores enraizados dentro do fundo da minha alma era espírita, era vida após a morte, era reencarnação, era só oferenda aos mortos, é uma religião, uma seita parecida com o budismo. E se não for ação do Espírito Santo para transformar e libertar uma pessoa dessa, eu não sei o que é. Então, eu creio que o Espírito Santo está agindo em nosso meio, a partir dos louvores também. E a mensagem ela encaminhou realmente para o louvor. Ela encaminhou para o louvor. Nós somos tentados, queridos, a murmurar 24 horas. Nós somos tentados, estava falando isso na igreja. É difícil uma semana a qual isso não vem em nossas mentes. Murmurar por uma situação, X, Y, Z, não importa a situação. Parece que é uma tentação em murmurar e em falar, não, aqui, e deixar, né? Assim, né, pastor? Espírito Santo, fica aqui que agora eu vou tomar conta, né? Então, Deus, ele traz um convite também para nós, nessa manhã, lançar as nossas ansiedades na mão do Senhor. Amanhã, segunda-feira, o boleto vem, cada um aqui vai dar o melhor de si, mas que você venha trazer nessa manhã, sair daqui com uma porção sacudida e transbordante do Espírito Santo. Porque ali onde está no texto que a gente viu, não tem vida, não tem morte, sim a vida, e vida com abundância. Há salvação e não condenação. Olha o que Deus fez, aquele carcereiro que prendeu Paulo e Silas, que tinha expulsado aquele espírito maligno daquela jovem de adivinhação. Quando eles começaram a adorar o Senhor, houve um grande terremoto, ali as cadeias se abalaram e a prisão se abriu. E uma adoração sincera é justamente o que Deus espera da gente. Eu não sei, querido, Deus ele tem falado muito a respeito de prisão. A Bíblia ela fala o pecado, que nós éramos aprisionados no pecado e Cristo nos libertou para nos dar uma vida eterna. E isso continua. Todos os dias nós precisamos, a cada dia, uma porção do Senhor. Então, esse momento de adoração, esse momento que nós ouvimos a palavra, que nós ouvimos louvores, esse momento a qual nós contemplamos com os nossos olhos
os nossos irmãos. Eu não sei a luta que você está passando, eu até brinco, mas imagine a luta da Milena ali, a minha filha, que está desmamando. Parece brincadeira, mas para ela é difícil e está iniciando isso. Mas também eu vejo o quanto que é difícil para uma mãe que está com o teu filho com câncer, ali o quanto que é difícil. A gente sabe 24 horas o que é isso, porque a minha esposa ela trabalha no instituto que chama Vivaz, que cuida de crianças com câncer e hanseníase. E o quanto que essas mães sofrem, o quanto que ao tempo todo eles estão à beira de um milagre, na porta de um milagre. Mas essas pessoas têm que entender que o milagre é Jesus Cristo. É só Ele que pode transformar, é só Ele que pode libertar as nossas vidas, é só Ele que pode dar milagre. A Milena foi diagnosticada pé torto bilateral. No 6º mês de gestação, o pé dela estava assim, ó. Aí a gente tem a ultrassom morfológica, que fala todos os nervos, todas as minuciosidades ali do corpo da criança, e o pezinho dela torto assim. Chegamos em casa, em vez de ser uma festa, virou um velório. Mas ainda bem que a gente encontrou uma multidão, ainda bem que nós encontramos o nosso Senhor, que traz uma multidão realmente glorificando, adorando o Senhor. Quando nós chegamos em casa, a primeira coisa que a médica falou: ei, não olha na internet, não vê a foto. Foi a mesma coisa que falar: olha na internet. Aí começou a ver pé torto e tal, e aí foi aonde o desespero bateu. Aí, cadê a fé? Aí a gente começa a murchar, a situação, o problema começa a transformar tão maior e a gente pequenininho. Ei, o que está atrás de nós, querido, é maior do que qualquer potestade, do que qualquer demônio que queira assolar e aprisionar qualquer vida. É maior do que qualquer situação. Apenas creia, apenas creia. O Senhor ele tem me exortado nesses últimos dias a ministrar essa palavra para a igreja, queridos. A gente ouve tantas e tantas palavras, tantas ministrações, mas nós somos tentados o tempo todo a desacreditar do milagre, a desacreditar que sim, há solução, sim, há salvação, sim, há vida. Porque o texto que nós lemos fala, tá, mas e o Kiko? O que eu faço com isso daqui? Esse carcereiro, ele ia se matar. Por causa que quando ele viu Paulo e Silas ali, a prisão aberta, ele ficou totalmente impactado com aquilo e como é que ele ia falar para as pessoas que mandaram prender Paulo e Silas? Ele ia dar cabo da vida dele, da família dele. Então ele, vou me matar. E 2 homens de Deus falaram, não faça isso, há salvação. Há salvação. Então não importa a razão, a circunstância, sempre há salvação. Crê no Senhor Jesus que será salvo tu e tua casa. Pensa que é fácil? Não é fácil, querido. A minha mãe, ela é cartomante. Ela lê um tarô e fala a vida de qualquer pessoa que é. Engraçado, né? Eu sou o único cristão da família e ainda por cima fui levantado essa função desafiadora do pastorado. Né? Que tem que ter as costas largas um pouquinho. Tem que aprender a realmente a ser servo. O pastor, ele é o primeiro. Ele é o servo, né, pastor? Não tem jeito. É o primeiro a abrir, a limpar, a servir. Então, é isso que é realmente um chamado. E eu creio na cura e na libertação. Eu creio. A palavra fala, crê no Senhor Jesus que será salvo em tua casa. Agora, Senhor, página 2, me ajuda através do meu andar, do meu caminhar, do meu falar, a ser um instrumento de salvação. Assim como Paulo e Silas foram para essa jovem, que eu posso ser para minha casa, que eu posso ser para os meus pais, para os meus irmãos, e que a tua glória, Senhor, seja manifestada. Não a minha, porque às vezes a gente quer que a nossa glória, né? A nossa vontade. E quando Deus vê isso, fala, bom, eu já sei o que vai alegar o coração dele, mas o meu não. Então, quando nós colocamos Deus na frente, tudo é solucionado. E como Paulo e Silas colocou aqui. E acontece, querido, liberação de perdão.
Tem muita gente aprisionando pessoas dentro de si mesmo. Há muitas pessoas fazendo ali uma cadeia de legião de pessoas, não é de demônio não, de pessoas. Um pai, alguma situação, e não libera perdão. E isso é infalível, é necessário uma libertação, é necessário uma liberação de perdão para que Deus venha agir e atuar. E é necessário, porque a palavra fala, Senhor, perdoar os nossos pecados, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, essa palavra não nos deixeis cair em nenhum mal. Aí a gente ora, mas tem aqui alguém, caso preso, cativo, aí Deus fala, tá bom, você está ali cativo? Está deixando cativo, não está liberando perdão? Então, eu vou deixar os maus ali acontecer, não vou atuar. Então, queridos, é necessário nós liberarmos perdão o tempo todo. O que Deus procura de nós essa manhã, Pastor Fernando, a cada dia mais, é nos tornar pessoas que amam com mais facilidade e perdoam com mais facilidade. Amém? E eu creio que eu gostaria de encerrar essa mensagem com louvor. Eu queria chamar a minha esposa, aqui a pastora Daiane, nosso levita, Natan, e falar o que Deus tem preparado para nós. A gente não tem a noção. Esse louvor, ele retrata ali em Apocalipse capítulo 22, o tamanho da glória que Deus tem para com os teus filhos, né? Então, eu quero que você fique de pé nesse momento. E enquanto o Natan vai fazendo um solinho ali no violão, eu gostaria de estar orando pela tua vida. Gostaria de declarar bênção sobre a tua vida. Soberano Deus, eterno Pai, graças te damos, Senhor. Pai, acampa seus anjos em volta de cada um aqui, meu Deus, em nome de Jesus. Acampa os teus anjos, meu Pai, nesse altar, em volta da minha esposa, em volta do Natan também. O Senhor sabe que tudo é para a glória e a honra do teu nome. Que nesse momento nós venhamos diminuir e que o Senhor cresça e apareça. O Senhor sabe a porção, o Senhor sonda o íntimo de cada um. O Senhor conhece as nossas mazelas, não tem como escapar de ti, Senhor. O Senhor conhece as nossas mazelas, o Senhor conhece as minhas mazelas, Senhor. Mas, Pai, nessa manhã, com muita humildade, meu Deus, o Senhor venha nos ajudar, Espírito Santo. Que em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, Senhor, que todo aquele cativo, Deus, se há alguém em nossos corações cativo, alguém que nos magoou, Pai, eu quero que o Senhor sonda desde a primeira ofensa, meu Deus, desde a primeira ofensa até a última, toda pessoa que nos destinou algum mal, que lançou alguma palavra, que nos magoou, que fez algum mal, Senhor. Eu quero que o Senhor, meu Deus, vai lá atrás, Senhor, sonda em nossos corações, meu Deus. E que, meu Pai, em nome de Jesus, meu Pai, eu quero fazer um ato profético aqui. Senhor, nós libertamos, meu Pai. Meu Deus, eu perdoo em nome de Jesus, Senhor. Eu perdoo, meu Pai. E com a ousadia do Espírito Santo, eu quero colocar isso no plural. Nós perdoamos, Senhor, todos aqueles que têm nos ofendido. Senhor, perdoe-os, porque eles não sabiam o que estavam fazendo. Que a tua mão poderosa, assim como nos alcançou, assim como esse louvor que foi entoado, eu preciso de ti, querido irmão, precioso para mim é meu irmão. Senhor, que em nome de Jesus, meu Pai, que todo trauma, todo complexo inferior venha cair por terra em nome de Jesus. Senhor, que todo espírito de incredulidade, todo espírito de vício, de prostituição, de imoralidade, que em nome de Jesus eu repreendo, em nome de Jesus, que caia por terra. Sai! Em nome de Jesus. Você não tem lugar, vocês não têm lugar aqui, legião do inferno.
Espírito de incredulidade, vocês não têm lugar nesse lugar. Vocês não têm lugar em lugar nenhum. E o lugar já está preparado para vocês, que é de tormento, uma eternidade de tormento, espíritos imundos. Um único lugar, um único espírito que tem lugar aqui em nossas vidas é o Senhor, Espírito Santo. É o Senhor, meu Deus. É o Senhor que nos purifica de todo mal, Senhor. Que o Senhor venha nos encher, Espírito Santo. Venha nos batizar, Senhor. Venha cada vez mais purificar a nossa mente, o nosso coração e o que nós ouvimos, Senhor. Em nome de Jesus. E eu creio, meu Pai, como um ato profético, nós vamos fazer esse louvor, meu Deus. Mas entoando, Senhor, o quanto que o Senhor é maravilhoso. O quanto que o Senhor, meu Pai, obrigado, Jesus, obrigado. Tanto uma alma grata, está à beira de um milagre, está na frente da porta do milagre. Um coração grato, uma alma grata perante o Senhor, Senhor. Nos ajude a não murmurar mais, a acreditar em Ti e depositar toda a nossa confiança e lançar as nossas ansiedades na Sua mão. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus, porque aqueles dias de tanta dor,